encerrar aqui. Vamos lá. Deixa eu só ir aqui. Eu vou corrigir só as que são objetivas, porque as subjetivas, eu acredito que a maioria acertou, né? Então, vamos lá. Essa daqui diz assim, sobre a teoria da administração científica, julguem os itens em verdadeiro ou falso. Aí o primeiro diz assim, a abordagem básica é a ênfase nas tarefas. Correto, né? A gente viu que a administração científica ela teve esse movimento, né, de buscar, né, melhorar a questão das tarefas por meio da questão da eficiência, né, dos processos, da eficácia. Então, a ênfase é nas tarefas, correto, né? Aí diz assim, a preocupação secundária de Taylor foi eliminar o fantasma do desperdício e das percas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação dos métodos de teste de engenharia industrial. Estaria todo correto a frase. O que torna esse item errado é quando ele disse que a preocupação foi secundária. Não, foi uma preocupação primária de Taylor, tá certo? Foi uma preocupação principal de Taylor. Era justamente eliminar o fantasma do desperdício. Então, torna o item errado quando ele diz que foi uma preocupação secundária e não primária. Por isso que está errado o item. Aí diz assim, iniciada no início do século XIX pelo engenheiro americano Frederick Wilson Taylor. Errado, né? Foi do final do século XIX para o início do século XX, né? Logo no início da Revolução Industrial. Principais métodos científicos, observação e mensuração. Correto, né? E aí a gente viu a sequência correta, né? VFFV, né? A maioria acertaram, né? 26 pessoas acertaram a opção. Aí vamos ver a outra questão. Sobre a abordagem clássica da administração, julguem os itens a seguir. Produção em massa e linha de montagem. O Taylorismo formou a parceria com a notável expansão da indústria e com a outra inovação revolucionária, a linha de montagem em Ford. Correto, né? A própria teoria clássica, né, foi tanto a questão da administração científica, muito do que foi proposto pela administração científica e da teoria clássica foi colocado em prática por Henry Ford, né, através da linha de montagem. Então, o Fordismo, né, ele meio que colocou em prática. Não, o Ford ele não é um aspecto conceitual, ele não contribuiu conceitualmente, ele pegou, ele aplicou os conceitos da administração científica e da teoria clássica dentro da linha de montagem. Então, meio que Ford validou os preceitos tanto da teoria clássica como da administração científica. Tá certo? Então, o item verdadeiro. Assim como o nome de Taylor está associado à administração científica, o nome de Ford está associado à linha de montagem móvel. Correto, né? Ford, um dos principais, né? Um dos principais pessoas, né, exponentes dentro dessa questão da linha de montagem até hoje. O item 3, Henry Ford elevou ao mais alto grau os dois princípios da produção em massa, que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade, peças padronizadas e o trabalho padronizado. Isso eu até falei para vocês, né, que naquela época todo mundo poderia ter um carro desde que fosse do modelo T e que fosse preto, né? Então era tudo padronizado, né? Tudo produção em massa. Todo mundo naquela época podia ter um carro desde que fosse do modelo T e desde que fosse da cor preta, né? Quem quisesse carro, naquela época nem existia esse conceito, né? De diferencial de cores. Então, todo mundo poderia ter um carro naquela época desde que fosse do modelo T, né? Não tinha outro modelo de carro naquela época, só tinha o modelo T e só tinha a cor preta. Então, aí pergunta, estão corretos os itens, né? Todos os itens, né? O item 1, 2 e 3, né? A maioria também acertaram. 37 pessoas acertaram.
E a última pergunta, né, diz assim: sobre a teoria das relações humanas, é correto afirmar. Aí vamos lá. A abordagem humanística faz com que a preocupação com a máquina, né, e com o médico, aqui cortou um pouquinho. A abordagem humanística faz com que a preocupação com a máquina e com o método de trabalho e a preocupação com a organização formal e os princípios da administração cedam prioridade à preocupação com os salários. Não, né? A preocupação da teoria das relações humanas não era com salários, e sim com as pessoas, né? Então, falso, né? A preocupação central da teoria humana é com as pessoas e não com salários. O item 2 diz assim: a abordagem humanística ocorre com o aparecimento da teoria das relações humanas a partir da década, aí tem aí, eu acho que é só a década que está errado, não está aparecendo, deixa eu só ver aqui, vou colocar aqui nas perguntas, cortou aqui. É a partir da década de quê? Ai, não vai dar para ver. A partir da década de 1940, né? E aí tá errado, não é 1940, acho que a partir de 1950, né? É só isso daqui que fica errado. Aí aqui, diz assim, a transferência da ênfase antes colocada na tarefa e estrutura passou para a ênfase nos processos. Errado, né? A ênfase da teoria das relações humanas é nas pessoas. Aí a alternativa correta, né, nasceu da necessidade de humanizar, né, a tendência de desumanização do trabalho com a aplicação de métodos científicos e precisos. Então, e é exatamente isso, né? A teoria das relações humanas, ela surge da necessidade de corrigir aquela desumanização, né? Que não via aquele lado humano, né, das pessoas. Então, surge justamente disso, da tendência de corrigir aquilo que as pessoas eram consideradas como máquinas, né? Não eram consideradas como pessoas humanas, né? Então, justamente essa tendência. Aí diz assim, tem origem no desenvolvimento das ciências humanas, geografia, história e sociologia. Ela contribuiu, tá certo? O surgimento das ciências humanas contribuiu, só que o que está errado aqui, né? Qual foram as ciências? Foi a psicologia, né? A psicologia, a sociologia, né? O que está errado aqui é esse termo aqui, geografia, né? Então, o que torna o item errado é esse termo aqui, geografia, tá certo? Então, só uma besteirinha do nada que torna o item errado. Então, cuidado, né? Ninguém marcou, mas tornaria o item errado essa questão. Então, a maioria acertou, né? 39 pessoas acertaram. E é isso, né? Vocês têm alguma pergunta dessa avaliação específica? Alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Pessoal, vocês participem da aula e falem, pelo amor de Deus. Não me deixem igual a sessão espírita, né? Eu estava vendo até uns vídeos essa semana no Instagram, diz que essas aulas remotas é igual à sessão espírita. Vocês estão aí, e a gente pensa que está sozinho, né? Aí nós estamos igual a sessão espírita. Vocês estão aí, né? Tem alguém me ouvindo? E todo mundo calado, ninguém diz nada. Tudo bem? Fala pelo menos no chat, que aí eu pelo menos sei que vocês estão vivos. Né? Estão só de corpo presente. O colocado só. Cortou, Ruth, tua fala. A Ruth falou e cortou a fala.
Vocês estão Meu vivos, celular travou, é que eu falei que eu não tinha nenhuma dúvida, não. tá certo. É, que bom, né, que vocês estão aí, estão me escutando. Hoje a gente vai terminar, concluir, né, a teoria das relações humanas. A gente começou a estudar, inclusive caiu na prova de vocês, os pontos, os aspectos negativos, né? Mas eu acredito que na aula passada eu falei um pouco sobre os aspectos negativos. Então a gente vai só ver um pouquinho dessa parte da teoria das relações humanas. A gente vai ver as decorrências, né? Ela foi tão importante que ela gerou outros estudos. E muitos dos estudos da teoria das relações humanas vão formar outra teoria, que é a teoria comportamental, que vai ser a próxima teoria que a gente vai estudar. A teoria comportamental e depois a teoria neoclássica. Ela fica dentro da abordagem neoclássica, então a gente vai estudar a partir da próxima semana, né, a teoria comportamental, que é muito de decorrência das teorias das relações humanas. Então hoje, inclusive, Luiz Vitor perguntou quantas teorias. São muitas, há uma divergência entre os autores, né? A maioria, e aí é o que eu sigo, né, que é o Chiavenato, que é um dos principais autores do universo da administração, ele fala que existem 10 teorias da administração, mas já existe uma teoria nova, que seria a teoria da tecnologia, que seria a teoria 11. Mas a maioria dos autores vão falar que são 10. Mas aí de autor para autor muda, tá certo? Pode ser que tenha mais, né? Tem alguns autores divergem isso, para menos e para mais, mas as principais são 10. A teoria de administração científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, a teoria comportamental, a teoria neoclássica, a teoria estruturalista, teoria da burocracia, teoria da matemática e a teoria da contingência. Acho que foram as 10. Então, são essas 10, são as principais teorias. Então, vamos lá, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem me interromper no microfone ou podem falar no chat, que eu estou acompanhando, tá certo? Estou acompanhando o chat, podem abrir um microfone para que a aula seja mais participativa. Eu gosto que minhas aulas sejam participativas, não gosto de só ficar falando, não, tá certo? Aí vamos lá. Se o slide passasse. Aí vamos lá. Novos estudos da administração. Os estudos da teoria das relações humanas trouxe novos itens ao estudo da administração. Então, todos os estudos, né, da experiência de Hawthorne, né, daquela experiência que fundou as bases para a teoria das relações humanas, elas estudaram algumas perspectivas que até então não eram consideradas, como a questão da motivação, da liderança, da comunicação, da organização informal e da dinâmica de grupo. A gente vai ver cada um desses novos itens, né? Como é que eles foram observados, né? Dentro dos estudos de Elton Maio, né? Como foi que eles foram observados dentro do contexto da administração. Então, lembram, né? O primeiro tópico, né? Da motivação. Lembra lá, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando foi lá na última fase lá da teoria, lá da experiência de Hawthorne, que ele tinha dado um monte de incentivos aos trabalhadores, né? Tinham dado descanso. Não sei se vocês estão lembrados, mas lembra que eles deram um monte de incentivo, deram descanso, intervalo, deram um lanche, né? Aí tinha aumentado a produtividade, aí chegou na última fase, eles tiraram todos os incentivos. Aí o que foi que aconteceu com a produtividade? Quem lembra? Não sei se quem lembra o que foi que aconteceu com a produtividade depois que eles tiraram todos os incentivos. Numa hora eles deram um monte de incentivo, aí aconteceu que quando foi o último período da experiência, eles tiraram todos. Então, o que foi que aconteceu depois que eles tiraram todos os incentivos? Quem lembra? Gustavo disse, né? Que aumentou a produtividade. Isso foi em consequência de quê?
né? Eu lembro até da fala da Paula Nali, eu não sei se ela está aí, não sei se ela está presente na live, acho que não, né? Tá na casa. Ah, eu lembro muito da fala da Paula Nali, que ela diz assim, né, que, não sei se vocês lembram também, os que estão presentes, ela disse assim, que, professor, eu acho que eles tentaram provar, né, tentaram provar para os chefes lá que eles conseguiam produzir, né, da mesma forma com os incentivos, né, para tentar voltar, né, a produzir. Ela disse mais ou menos assim, não sei se vocês se lembram, a fala da Paula. E aí é basicamente o que a gente fala de motivação, né? Eles ficaram motivados a produzir, né? A ter o mesmo volume de produção do que antes do que antes quando eles tinham todos aqueles estímulos, né? Todas aquelas regalias. Então, uma das variáveis que vão ser estudadas e que vão interferir muito na questão do trabalho e do trabalhador em si é a questão da motivação, tá certo? E, inclusive, esse vai ser um ponto específico de vários estudiosos, vão estudar esse aspecto da motivação. E a gente é, tira pelo um aspecto da gente mesmo. Quando a gente existem várias motivações e aí a gente se pergunta, vocês, o que motiva vocês a acordarem cedo, a estarem estudando, tá certo? O que levam vocês a fazerem os estudos, o que leva uma pessoa a acordar, a trabalhar todo dia naquela empresa, mesmo sofrendo pressões, mesmo gostando do trabalho, mesmo estando sob certas condições, o que leva essas pessoas a fazerem tais coisas, a fazerem determinadas atividades, né, determinadas funções, o que leva essas pessoas. Então, esse estudo da motivação, ele foi estudado por várias pessoas. A gente vai ver na próxima aula alguns teóricos importantes no estudo da motivação, como Maslow, né? Maslow vai estudar essa questão da motivação, Heisberg, né? Também vai estudar, são os principais teóricos nesse campo da motivação. O próprio Kurt Lane, né? Ele tentou, né, explicar que essa questão do comportamento através de três variáveis, né? A questão do comportamento da pessoa, a pessoa em si, a questão do meio ambiente. Aí nós vemos aí, ele traz aí no slide, né? O estudo da motivação exige o conhecimento das necessidades humanas. Essa questão das necessidades humanas, ele foi basicamente o estudo de Maslow, tá certo? Abraham Maslow. A gente vai estudar essa questão das necessidades humanas na próxima aula, tá certo? A gente vai estudar melhor sobre isso na próxima aula. Maslow, ele colocou a motivação como uma questão de uma pirâmide. Então, na base da pirâmide, deixa eu pegar aqui minha caneta. É como se fosse, ele dividiu a motivação como se fosse uma questão de uma pirâmide. Faça de conta que isso aqui é uma pirâmide, tá certo? Então, as pessoas, elas estão divididas em graus. Então, na base da pirâmide seriam as necessidades fisiológicas. Então, quais são as necessidades fisiológicas, né? Você comer, beber, dormir, né? Ter, né? Fazer sexo, né? Ter segurança. Então, a primeira necessidade sua seria atender essas necessidades fisiológicas. Então, se você está com fome, você não consegue render bem no trabalho. Se você não está dormindo, vocês, né? Se vocês não dormirem, tiverem uma noite de sono, vocês não vão conseguir se concentrar na aula, né? Então tem que ter, né? Atender essas necessidades fisiológicas, né? Depois vem as necessidades de segurança. Então, se a pessoa ela não se sente segura, né? E aí, essas necessidades de segurança, elas tanto
se restringe um aspecto de segurança física, né? Então, estar seguro em um ambiente seguro, né? Tanto pela questão de proteção, como também segurança no sentido de sustento de vida, então ter um emprego, ter um trabalho, ter meios, né, de subsistência, ter o que comer, né, ter segurança no sentido de ter estabilidade, né? As pessoas precisam ter isso, para não estar se preocupando, né? Não saber, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, né? Então, ter essa segurança. Aí depois a gente vai para as necessidades psicológicas, né? Então, aqui a gente vai pela questão, né? As necessidades psicológicas. Seriam as necessidades sociais, né? Então, se relacionar, né? Ter amigos, ter uma família, né? Ter uma aceitação na sociedade. Então, depois que eu atender, e aqui eu estou falando muito de Maslow, porque essa teoria das necessidades humanas, ela foi proposta por Maslow, tá certo? Então, por isso que eu estou falando nele. Mas depois a gente vai estudar sobre isso, tá certo? Mais detalhadamente. Mas ele diz que eu só posso me preocupar com a necessidade quando eu já tiver atendido uma necessidade de um grau inferior. Então, se eu não comi, né, se eu estou com sono, se eu não atendi uma necessidade fisiológica básica, eu não vou me preocupar com uma questão social. Então, primeiro eu tenho que atender uma necessidade que está na base da pirâmide, para depois eu me preocupar com outra necessidade. Então, se eu não tiver primeiro eu vou me preocupar com comer, com dormir, né? Enfim. E aí depois, né, que eu vou me preocupar com outras questões. Aí depois eu tenho as necessidades de autoestima, né? Então, se preocupar, né, com essa questão de autoestima, então, com afeto, né, com se preocupar com eu mesmo. E por último, em último grau, seria a autorrealização. Então, depois que eu atingisse todas essas necessidades aqui, de fisiológica, de segurança, psicológica, né? Mas no sentido social, né? De ter amigos, de ter uma família, de me sentir bem, né? De eu ter uma autoestima, é que realmente eu vou me preocupar com a autorrealização. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, e o que é essa necessidade de autorrealização? O que é autorrealização? Seria a maior motivação de todo mundo, né? É você se sentir realmente realizado. E o que faz uma pessoa se sentir realizada? Aí vai depender de cada um. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você quer para a sua vida, né? Então, o que você vai fazer para realmente se sentir realizado? Você vai se sentir realizado quando você tiver um bom emprego, né? Quando você já tiver seguro. Para algumas pessoas, né? Pode ser ter um bom emprego, né? Ter uma estabilidade financeira, ter um carro, ter uma casa, estar casado. Então, não sei. Essa autorrealização, ela depende muito de várias pessoas. Para algumas pessoas pode ser uma coisa, para outras pessoas podem ser como o Luiz disse aí no chat, depende de cada um, né? Então, o que lhe motiva? O que motivam as pessoas a fazerem, né? Que motivam as pessoas a fazerem uma determinada atividade na organização? Então, por que isso é importante? O que vocês acham? Por que é uma questão importante dentro do contexto da administração estudar a questão da motivação? Por que vocês acham que é importante a gente estudar a questão da motivação dentro da administração, no contexto organizacional dentro das empresas? Por que vocês acham que é importante estudar isso? Eu acho que se a gente não
estiver motivado a realizar aquilo, a gente não tiver uma motivação todos os dias para poder, vamos dizer, no caso do trabalho, não tiver uma motivação todos os dias para poder acordar e trabalhar, nós não teremos sentido. Por que que eu estou fazendo isso? Só para poder receber dinheiro? O que é que eu vou ganhar depois do... Ótimo. E tem outras questões também, né, que vocês não tocaram. Por que que é importante para o administrador, para o gestor, entender de motivação, entender o que leva os operários a estarem motivados? Por que que é importante para o lado do gestor entender essa questão da motivação? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho mais. Por que que é importante para o gestor compreender os aspectos que levam a pessoa a estar motivada dentro do trabalho? O que vocês acham? É isso que vocês estão pensando, não querem dizer. Vejam, os gestores, eles querem o quê? Querem resolver aquela pergunta máxima lá de Taylor, né? Qual era a principal preocupação de Taylor? Lembra? Aumentar a produtividade, a eficiência aliada à satisfação do trabalhador. Essa era uma preocupação principal de Taylor, né? Que foi uma pergunta-chave dentro da teoria da administração científica. Só que o que aconteceu? Da teoria da administração científica, você teve realmente um aumento da produtividade, você teve um aumento um pouco na questão dos salários, mas os funcionários, eles não ficaram satisfeitos, né? O que foi que aconteceu? Dentro da teoria da administração científica, qual era a percepção dos trabalhadores? Que eles estavam sendo explorados, que toda a produção que eles tinham feito servia apenas para enriquecer os trabalhadores. O Ruth quer falar? Não, foi sem querer, desculpa. Então, toda a preocupação dos trabalhadores era, né, dentro da teoria da administração científica, era com a questão da produtividade. E vejo que é uma questão central de todas as teorias. Essa é uma preocupação central de todas as teorias, que é você produzir mais aliado à satisfação. Então, é uma questão central também dentro das relações humanas e dentro de qualquer outra teoria. Saber o que leva um funcionário a estar motivado é principal. Por quê? Para os gestores. Porque eu sabendo o que leva um funcionário a estar motivado, ele estando motivado, ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais, ele vai dar um gás maior para a empresa, ele vai impulsionar uma produtividade, vai fazer com que todo o grupo trabalhe em sinergia e vai fazer com que as pessoas se voltem a atender o objetivo comum. Então, para a administração, para os gestores, entender de motivação, entender o que leva as pessoas a estarem motivadas é essencial. Então, para os gestores, é aspecto fundamental motivar. E como motivar? Eis a questão, né? Eis o grande gargalo dos gestores. E aí a gente vai estudar um ponto muito principal dentro da administração, que é a questão da liderança. Então, nós temos aí, eu vou já perguntar para vocês, né, o que seria essa diferença, né, entre chefe e líder. O que torna uma pessoa líder? A gente vai ver também que existem estilos de liderança, existem diferença entre os próprios líderes, a gente vai entender um pouco como esses líderes afetam na questão da motivação, levam essas pessoas a estarem mais ou menos motivadas para o trabalho. Tá certo? E isso, gente, essa questão da motivação, a gente está falando no aspecto da administração, um aspecto mais ligado às empresas, mas isso interfere em todas as... em um contexto também geral, né? Se a gente for levar isso para a nossa vida, em um contexto mais individual,
essa teoria aí de Maslow, ela perpassa para qualquer área. Então, se você não está bem, né, não está atendendo uma necessidade mais básica, você não vai atender, né, que essas necessidades de autoestima, né, essas necessidades sociais, né, e de autorização. Então, muito uma teoria que ela serve tanto para esse contexto organizacional, mas também é levado muito por um aspecto individual. Então, só passando aqui o slide. Então, essa questão da motivação, ela vai influenciar essa questão, né? Então, nós temos uma questão dos incentivos, né? Nós temos a questão do equilíbrio, sempre a busca. A gente vai estudar muito essa questão do equilíbrio quando a gente estiver estudando a teoria dos sistemas. Não sei se eu falei sobre ela, mas tem também essa teoria, a administração dos sistemas. Quando a gente aí um aspecto muito importante que a gente vai estudar futuramente dentro da teoria dos sistemas é um aspecto da homeostase. Que é um conceito da biologia, tá certo? A homeostase. Vocês sabem o que é homeostase? Já ouviram falar dessa palavra? A Eliane quer falar? Liga o microfone. Acho que ela ligou sem querer. Alguém já ouviu falar dessa palavra, homeostase? O que significa ela? Não vale pesquisar no Google. Eu sei que vocês quiseram pesquisar no Google, mas não pesquisem. O que significa homeostase? Hein? Não me matem de vergonha, não. Sei que vocês já estudaram isso em biologia. Homeostase. Homeostase, alguém sabe? Homeostase é a busca, né, pelo equilíbrio, certo? Dentro da biologia, um dos conceitos principais dos sistemas, seja o sistema, todo sistema vivo, ele busca sempre o equilíbrio. Então, o nosso corpo, todos os nossos sistemas que compõem o corpo humano, eles estão sempre em busca, né, do equilíbrio. Por exemplo, esse vírus, né, o coronavírus. Quando o vírus entra no nosso corpo tem várias defesas, né, os anticorpos, né, nós temos várias células que vão tentar combater o vírus. Sempre e aí, dependendo desse combate, né, se esse combate muitas pessoas, a maioria das pessoas, o que acontece? Quando pega o coronavírus, não sentem nada, né? Ou se sentem, são alguns, a maioria, né, das pessoas. Pegam o vírus, não sentem nada, ou sentem alguns sintomas leves, e passando por alguns dias, né, passa. Justamente porque o corpo, ele tem uma resposta, digamos que uma resposta meio rápida, né, uma resposta que é condizente com a questão do vírus, né, ataque, e aí depois o vírus sai do corpo. Mas algumas pessoas, outras pessoas, porém, têm uma resposta muito forte ao vírus. E o que acontece? Quando a resposta é muito forte, acaba que as próprias defesas do organismo acabam atacando partes do corpo, como a questão dos pulmões, né? Atrapalhando essa questão respiratória. Então, quando as defesas do corpo são muito intensivas, acaba que o próprio corpo fica combatendo ele mesmo. Então, por que eu dei esse exemplo, né? Dei esse exemplo do lado do vírus, né? Da biologia. Porque vocês podem até Pedro às vezes vagueia, né? Às vezes eu penso demais. Mas por quê? Porque sempre a gente está buscando o equilíbrio. O nosso corpo, todos os sistemas e a própria empresa buscam o equilíbrio. E qual seria o equilíbrio aqui, dentro de uma questão de motivação e dentro da empresa? É justamente você
estabelecer um equilíbrio entre a questão da produtividade e eficiência com a satisfação do trabalhador. Então, essa seria a nossa, seria o equilíbrio, né? Que todos os gestores vão tentar. Essa é a questão principal, que todas as teorias administrativas vão se preocupar. Todas as teorias vão buscar responder a essa questão. Como aumentar a produtividade e eficiência da empresa aliada à satisfação do trabalhador. Essa vai ser a questão central de todas as teorias. Como fazer isso? Essa é a pergunta-chave de todas as teorias. Todas as teorias vão tentar responder, né, dar uma resposta para essa questão. A teoria da administração científica deu como resposta a questão de você especializar o trabalho, de você fazer um estudo dos tempos e movimentos, e aí você estudar a questão da questão das tarefas. Então, você melhorando as tarefas, você aumentaria a eficiência, aumentando a eficiência, você aumentaria a produção, aumentando a produção, você aumentaria a questão da lucratividade da empresa, aumentando a lucratividade da empresa, você aumentaria os salários dos funcionários, aumentando os salários, você aumentaria. Então, para a teoria da administração científica, se você aumentasse a questão da produtividade através das tarefas, você aumentaria a produção da empresa, né? Aumentando a produção da empresa, você aumentaria o lucro em consequência. Aumentando o lucro, você aumentaria os salários dos funcionários. Aumentando os salários, você aumentaria a satisfação do trabalhador, porque naquela época o pensamento era que as pessoas eram incentivadas única e exclusivamente pela questão dos salários. Então, se eu aumentasse o salário do trabalhador, ele estaria satisfeito. Só que a gente viu que essa resposta não estava totalmente certa, né? Então, e aí o que foi? Outros teóricos já vão tentar responder. Não, o que vai realmente aumentar a produtividade e a eficiência e aumentar a satisfação do trabalhador vai ser você organizar de forma melhor a empresa. Então, vamos organizar a empresa através de departamentos, né? Vamos organizar, a gente organizando melhor a organização, a empresa, a gente vai aumentar, né, a produtividade e com isso a satisfação do trabalhador. Só que a gente viu que ainda não era, né? Ainda não era a resposta, não aumentou a satisfação do trabalhador. Aí veio outra teoria, que é a teoria de Maslow. Não, então vamos tentar ver o lado humano. Vamos tentar ver a satisfação do trabalhador. Vamos ver se a gente dá tantos incentivos, vamos aumentar a produção. Só que o que foi que aconteceu? Não aumentou a produção, né? E nem melhorou a satisfação do trabalhador, porque antes que se tinham os estímulos, você tinha um nível de produção e depois que você tirou todos os estímulos, a produção aumentou. Então, o que foi que melhorou, né? O que foi que realmente aumentou essa produção? Foram outros fatores. E que fatores foram esses? Né? Essa foi a questão central da teoria das relações humanas, porque feito uma experiência, você teve várias experiências, colocaram várias coisas, né? Vários incentivos, e quando eles colocaram esses incentivos, aumentou a produção, só que depois de uma determinada fase eles tiraram todos os incentivos e aumentou a produção da mesma forma. Então, o que fez essas pessoas a realmente aumentarem a produção? Tá certo? Então, essa é a questão central da teoria das relações humanas, né? O que realmente, né, é o lado humano, é a motivação, são os grupos, né, o estar dentro de um grupo. Então, o que leva as pessoas a estarem mais motivadas e a produzir mais? Essa é uma questão central. E a gente vai ver daqui a pouco quais são as falhas dessa teoria. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa busca, né, pelo equilíbrio, essa busca pela homeostase.
Então, nós temos os incentivos, né, os estímulos, seja, quais são os estímulos, incentivos? A questão dos salários, as recompensas, as punições também, tá certo? As punições, elas servem também como um estímulo, um incentivo. Vocês, né, são movidos por recompensas e punições a toda hora. Então, por exemplo, se vocês fazem, né, se vocês fazem as tarefas, se vocês respondem à prova de uma determinada forma correta, vocês têm como recompensa uma nota boa. Se vocês não enviam as atividades no prazo correto, se vocês não fazem a atividade de uma determinada forma correta, vocês também são punidos com uma nota, né? Então, tem uma recompensa, mas também tem uma punição. E essas recompensas e punições também servem pela questão da motivação. Então, o que leva vocês a tirarem uma nota boa? Então, se você isso serve também pela uma questão muito de empregador, né? Muitos empregadores, quando olham, deixa eu ver seu histórico, né? Deixa eu ver seu histórico escolar. Pega um histórico escolar do aluno, só tem 6. Ah, então esse aluno só tem 6, é um aluno mediano, né? Um aluno que não se esforçou, um aluno que só tem 6, passou pela média, um aluno que não se esforçou, né? Um aluno que passou pela escola só por passar, né? Pelo menos é uma visão que qualquer pessoa que for analisar um histórico de um aluno vai ter. O aluno teve só a média, né? Então, se teve só a média, então ele só se preocupou em passar. Diferente do aluno que só tira 10. E pelo menos, quando eu fui analisar o histórico, vocês passaram por uma seleção para entrar na EP. E eu fui o responsável por fazer esse cálculo, né, da seleção de vocês. Quando eu vi, tinha histórico que só tinha 10. Então, esse histórico só tem 10. Então, eu sei que realmente aquele aluno é um aluno bom, né? Um aluno que só tira 10, né? Então, tem uma recompensa, né? Então, é diferente. E vocês podem ter certeza que o histórico de vocês influencia muito, tá certo? Né? Então, vejam, mesmo no ensino remoto, essa questão das notas custa muito para vocês, tá certo? Então, tomem cuidado com essa questão das notas e do histórico. Isso serve tanto, vocês estão sendo avaliados. Vocês, no final do terceiro ano, vocês vão passar por um processo de estágio. Quem vai para os melhores estágios? Aqueles alunos que são melhores. Melhores alunos terão as melhores oportunidades. Nós tivemos alunos que ficaram empregados, né? Alunos que tiveram oportunidade de estagiar em boas empresas. E aí, melhores empresas vão dar uma visão melhor para você. Então, vão abrir portas para você. Você vai aprender coisas que você não aprenderia em outras empresas, né? Você vai ter todo um conhecimento melhor do que outro colega seu que vai estudar, né, estagiar em outra empresa. Então, né, vocês estão sendo avaliados constantemente, tá certo? Então, vamos ter cuidado, né? Preste atenção, eu observo tudo. Observo quem manda atividade atrasada, quem não manda, quem manda atividade no último prazo, na última hora, que precisa eu estar cobrando, né? Precisa eu implorar para o aluno mandar uma atividade. Quem participa das lives, quem não participa. Quem tem internet, e participa, quem não tem internet, mas mesmo assim tenta participar. Eu sei de tudo. Se tem uma pessoa que analisa tudo, sou eu, tá certo? Eu observo, se não é uma pessoa que observa tudo, sou eu. Então nós temos essa questão do incentivo, né? Estímulo. Temos uma questão da necessidade, né? Então, buscar ter aquela necessidade de algo. Aí aqui, nessa questão da necessidade, entra a questão das necessidades que eu falei, né, da teoria de Maslow, né, fisiológicas, sociais, de estima, né,
Então, tem essa questão das necessidades, né? Você tem uma necessidade, você vai se motivar para atender aquela necessidade. Tudo isso gera uma tensão, né? Então, ter essa tensão, e aí essa tensão vai gerar um comportamento, uma ação. Então, essa ação, ela pode ser uma ação positiva ou negativa. Então, positiva, você vai buscar, né? Você vai tentar se motivar para atingir aquele determinado objetivo. Ou você pode ter uma barreira, né? Você pode ter aqui, você não vai se motivar por alguma barreira, seja uma doença, seja algo que está lhe impedindo, né, que você atinja essa satisfação, esse objetivo. Que barreiras são essas? Podem ser barreiras intrínsecas ao próprio indivíduo, sejam barreiras de ordem psicológica, porque alguma doença, pode ser também uma barreira, tanto da questão de ferramentas, no caso eu falei da questão da internet, né? Muitos não estão conseguindo acompanhar as aulas pela questão da internet. Pode ser também outros fatores, né? A gente não sabe. Então, nós temos um comportamento e sempre vão ter as barreiras, né? As barreiras que vão impedir que você atinja o determinado objetivo, né? O seu objetivo, a sua satisfação. Então, toda a questão da motivação vai influenciar todos esses aspectos, né? Todas essas variáveis. Outro aspecto muito importante dentro da questão das relações humanas e que foi muito visto foi a questão da liderança, tá certo? A experiência de Hawthorne identificou a existência de líderes informais que mantinham o controle do grupo, ajudando a manter os indivíduos com o grupo coeso. Então, o que acontecia? Quando um determinado funcionário não estava de acordo com o grupo, ou que, por exemplo, ele estava produzindo demais, ou estava produzindo de menos. Então, tinha um líder informal, uma pessoa lá dentro dos funcionários que dizia, fulano de tal, tu não está produzindo não, vamos aqui cooperar com o grupo para ver se a gente atinge a meta. Então, tinha uma pessoa dentro lá do grupo que, dentro dos próprios funcionários, que ia ou fazer com que aquela pessoa, ou se ela estava produzindo demais. Fulano, tu está produzindo demais, vamos produzir de acordo com o grupo, né? Então, a experiência identificou esses líderes informais e o papel deles para o atingimento das metas. Então, o que foi que Maio percebeu? Ele e outros teóricos, né? Então, eles perceberam que a liderança é um fenômeno de influência interpessoal. O que significa essa palavra interpessoal? Interpessoal são as relações que eu tenho com outras pessoas, tá certo? São relacionamentos que eu tenho com outras pessoas. Interpessoal, relacionamento que eu tenho com outras pessoas. Intrapessoal é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, tá certo? Então, e aí, quando eu falo de influência interpessoal, é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar outra pessoa a fazer aquilo que ela quer. Então, essa é a capacidade do líder, é você influenciar pessoas a fazerem uma determinada ação, né, a fazerem algo. Então, o papel da liderança é essencial, né? Então, e aí você tem uma questão, né? Porque os líderes, essa influência, ela é livre. Então, se você atende, é diferente de um chefe, por exemplo, de um gerente. Quando o seu gerente lhe manda fazer algo, você tem que cumprir aquilo porque é uma determinação. Então, se é uma obrigação, se está no seu cargo, você tem que fazer, você não tem escolha. Se é uma atribuição sua, se é uma tarefa sua dentro do seu cargo, você tem que fazer, você não escolhe. Mas se aquele, por exemplo, se aquele seu gerente é um gerente líder, né, ele tem essa capacidade de influenciar, se aquele gerente, se ele lhe pede para você fazer uma determinada coisa, que aquela coisa não é da sua alçada, mas você
você concorda com aquilo porque você acredita naquela pessoa, porque você quer realmente contribuir com a empresa, porque você acredita no sucesso, você faz, né? Mesmo que não seja uma obrigação sua, mas você faz porque aquela pessoa é um líder, né? Aquele gerente, ele é mais que apenas, né? Ele se sobrepõe àquele cargo de gerente. Ele é um líder, né? Ele consegue fazer com que você faça além do seu trabalho, né? Que você se doe mais, faça além do que era esperado, né? Então, essa questão do líder e do gerente, né? O gerente você faz porque você é obrigado, né? Então é muito essa questão da influência, né? Você fazer algo que outra pessoa, né, lhe influenciou de forma livre, tá certo? Então você não foi obrigado, você fez aquilo porque você quis. Aí tem uma questão do processo de redução da incerteza do grupo. Então, quando você tem uma liderança, uma pessoa que está à frente, que toma a frente dos processos, acaba que o grupo se torna mais coeso e tem menos incerteza. Você tem mais segurança das decisões, você tem mais segurança de que aquelas pessoas e que aquele grupo vai atingir um determinado objetivo, porque você tem alguém à frente, né? Você tem alguém que toma as rédeas, você tem alguém que está, né, segurando aquele peso, né? Segurando aquela barra. Então, quando você tem um líder, você tem a segurança, né? A certeza de que as coisas vão dar certo, né? Porque tem uma pessoa à frente tomando de conta para que tudo ocorra de forma correta. E, por último, né, você tem uma relação funcional entre líderes e subordinados. Existe uma diferença muito grande entre a relação entre chefe e subordinados, e uma relação entre líder e subordinados. Então, quando você tem aqui um chefe, mas não é um líder, né? Você tem um chefe, não tem um líder. Então, o seu chefe você vai obedecer, né? Por uma questão de hierarquia, né? E diferente do seu chefe ser um líder, né? Líder você pode ter uma relação, né, mais, digamos, mais informal, você tem uma relação mais de respeito por aquela pessoa, né? Então, existe uma diferença. A gente vai ver que a liderança, ela tem estilos. Não sei se você já devem ter visto isso em algum lugar, né? Nós temos três tipos de liderança, né? Vários autores vão conceituar e definir como o estilo de liderança autocrático, o estilo de liderança democrático e o estilo de liderança liberal, né? O laissez-faire. O que é o líder autocrático? Aquele líder, né, mais que fixa diretriz, né, sem qualquer participação do grupo, né? Aquele líder que determina a providência para a execução das tarefas, na medida em que se tornam necessárias, de modo imprevisível para o grupo. O líder que determina a tarefa em que cada um deve executar os colegas de trabalho, né? O líder, ele é dominador e pessoal nos elogios e críticas do trabalho de cada grupo. Então, o que é a liderança autocrática? Aquele líder é mais mandão, né? Aquele líder que fixa a diretriz, ele que manda, ele que domina, né? Ele que manda, ele não escuta as pessoas, né? Ele que toma as rédeas de tudo, né? Aquela pessoa que é totalmente rígida, né? É o líder que ele que manda na organização, ele que determina, ele que pensa, ele que planeja, ele não escuta ninguém, né? Aquele líder que ele que toma conta de tudo, né? O líder, a palavra do líder autocrático é o dominador, né? Ele que domina tudo, né? E as pessoas só escutam, né? E dizem amém. Aí, de outro lado, você tem um líder democrático, né? É aquele líder que escuta, né? Que as diretrizes são debatidas, decididas entre o grupo, estimulado e assistido pelo líder. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede conselhos ao líder, que sugere alternativas para o grupo escolher. A divisão do trabalho fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de trabalho. O líder procura um membro normal do grupo
em espírito, né? O líder é objetivo e limite-se aos fatos nas críticas e elogios, né? Então, o líder democrático é aquele líder que escuta, né, as pessoas antes de tomar uma decisão. Então, ele vê todos os lados, né? Então, aqui é o líder democrático, né? Então, você escuta todos os lados para depois tomar uma decisão. Então, ele vai tomar uma decisão que seja melhor para todos. Então, ele vai ouvir as pessoas, né? Vai procurar para depois tomar uma decisão. E, por último, nós temos o líder liberal. Então, o líder liberal é aquele que dá liberdade total para as decisões grupais individuais e mina a participação do líder. A participação do líder é limitada e apresentando apenas sugestões quando solicitado a fazê-las. A divisão do trabalho e escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. A absoluta falta de participação do líder, o líder não avalia o trabalho nem controla os acontecimentos, apenas comenta as atividades quando é perguntado. Então, o líder liberal, o nome já está dizendo, ele libera tudo. Você pode acontecer da forma que os funcionários quiserem, né? Na maioria das vezes, ele só dá a tarefa e ele espera que os funcionários atinjam aquela tarefa em determinado prazo. Então, você pode vir para a organização da forma como você quiser, da hora que você quiser, desde que você atinja um determinado objetivo. E aí eu pergunto a vocês, qual é o melhor estilo de liderança? Qual é o estilo de liderança correto? O que vocês acham? Qual seria o melhor estilo de liderança para a organização? O autocrático, o democrático ou o liberal? Qual seria o melhor na visão de vocês? O que vocês acham? O democrático? Por que o democrático? Falem mais sobre. Por que vocês acham que é o democrático? Falem aí, liguem o microfone e digam por quê. Por que é o democrático? Tem várias pessoas que estão usando o democrático, mas por que é o democrático? Será realmente que é o democrático? Hein? O que vocês acham? Pode dizer, pessoal. A gente está aqui para aprender e para debater mesmo. Não existe uma resposta correta, não. Por que vocês estão colocando democrático? Porque liberado vira tudo bagunça, porque tem equilíbrio. Aí eu pergunto, e se vocês acham, se realmente, se o chefe não fosse mandão, né? Não mandasse, será que realmente os funcionários faziam as coisas? Ia ter produtividade? Se ele não agisse daquela forma? E tentar ouvir as pessoas. Vocês já tentaram chegar num consenso? Por exemplo, vocês têm algo, não sei se vocês na sala, não sei se teve algum tempo, mas vamos dizer que vocês tivessem que decidir algo, né? Vamos, por exemplo, se eu colocasse uma questão para vocês preferem que a avaliação parcial, se eu, por exemplo, dissesse para vocês preferem que a avaliação parcial fosse prova escrita, fosse um seminário ou fosse um debate? O que você... vamos dizer que eu sou um chefe, sou um professor democrático, né? Na maioria das vezes eu sou um professor autocrático, mas vamos dizer que eu fosse um professor democrático em que eu desse essa liberdade de escolha. Então, eu estou perguntando, vocês querem que a avaliação parcial seja prova, seja as atividades, seja um seminário ou seja um debate? Como é que vocês iriam fazer? Vocês chegariam a um consenso? O que vocês acham? Concordo com o Miguel, eu também acho que não. Que não, né? Então, pessoal, não existe um estilo de liderança correto. O democrático, ele vai ser correto em algumas organizações, o autocrático, ele vai ser correto em outras, e o liberal também vai ser correto em outras. Não existe um estilo de...
pense aí, se eu fosse um professor do estilo liberal, vocês não iam fazer nada, não iam assistir nada, né? Não iam estudar nunca. Se eu não cobrasse, né? Não estivesse... Se eu fosse um líder, um professor democrático, que sempre ouvisse vocês antes de fazer algo, né? Sempre debater. Será que realmente vocês iam chegar numa conclusão? Iam escolher a melhor conclusão? Né? E escolher a melhor opção? Será? Então, nem sempre a democracia é uma coisa boa. Veja aí, vocês vejam, vejam o que a democracia nos... Olha o presidente que nós temos hoje, né? As escolhas que nos levaram, né, a chegar ao que nós chegamos, né? Então, nem sempre a democracia... Não estou dizendo que a democracia seja ruim, mas nem sempre ela é a melhor escolha, tá certo? Então, a autocracia, né, os líderes autocráticos, que são muito criticados, mas existe, né, algo bom na autocracia. E aí eu digo para vocês que nem todo líder ele é 100% autocrático, 100% democrático e 100% liberal. Os líderes, os gerentes, eles têm características de todos. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou um professor e um líder mais autocrático. Eu tomo as decisões, eu fixo as diretrizes, em algumas coisas eu escuto, mas eu prefiro o estilo de liderança autocrático, porque se você for observar, né, eu como, né, professor, gestor, né, é a que dá mais certo, na minha visão. Pode ser que não seja a visão correta, mas eu acho que é a que funciona melhor. Tá certo? Então, então é isso. Então, nem sempre o democrático vai ser o melhor, tá certo? Nem sempre o autocrático vai ser melhor e nem sempre o liberal. Como, por exemplo, a das empresas mais ricas do mundo é o Google, o Facebook. E se você for observar o estilo de liderança do Google e do Facebook, eles têm, são lideranças praticamente liberal. Então, lá no Google, principalmente essas empresas de tecnologias, como é que acontece? Você pode ir para o trabalho a hora que você quiser, você vai de todo jeito, de calção, de bermuda, você tem uma tarefa, você tem que desempenhar aquela tarefa, então você tem um prazo. Tal dia você tem que entregar aquele trabalho. Se você não entregar o trabalho, você, né, vai sofrer as penalidades. Não, mas você é livre para executar o seu trabalho da forma que for, né, que você achar melhor. Então, existe um estilo de liderança correto para cada organização. Então, um banco, por exemplo, um banco, o estilo de liderança é praticamente autocrático, né? Não existe. Já uma escola, o diretor de uma escola, ele tem que ser um líder democrático. Por quê? Porque ele tem que ouvir os professores, ele tem que ouvir os alunos para tomar uma decisão. Ele não pode agir de forma autocrática, certo? Ele sempre tem que ouvir, debater antes de tomar qualquer decisão. Então, é um estilo de liderança praticamente democrático. Às vezes, né, muitas vezes, a democracia não leva ao, né, como eu falei, nem sempre a democracia nos leva a uma melhor escolha, né? Mas aí foi o que o grupo decidiu, né? Não é uma decisão isolada de uma pessoa. Se o grupo, a maioria, escolheu ir para um determinado local, e aí, mesmo que algumas nós temos um lado, né? Tem um lado negativo da democracia, que é o lado de escolha. Você escolheu tomar ou não partido em determinada decisão. Então, por exemplo, quando a gente vota, quando você escolhe não votar, você decidiu apoiar a decisão da maioria. Então, mesmo que você não vote, aquela parte, você deu a sua liberdade de escolha, né? Você decidiu que a maioria escolhesse aquela pessoa, né, que vai representar. Então, quando você escolhe a não votar, você decidiu, né, votar pela maioria, né? Você concordou com a maioria. Então, Pois é, e só licença, Pedro, o que acontece? Que depois que... Aí vão dizer, eu não votei, não fui eu que escolhi, mas o pior que acabou foi escolhendo, né?
Você escolheu, né, apoiar a decisão da maioria, né? Então, mesmo que você não vote, você escolheu apoiar a decisão e todo mundo vai ter que, né, vai ter que ser governado por aquela pessoa, né? Felizmente ou infelizmente. E aí, só seguindo essa questão da liderança, só para concluir, então nós temos, né, as relações entre os líderes, né, e subordinados. Então, o estilo de liderança autocrático, né, essa primeira coluna que vocês estão vendo, nós temos a relação, né, o autocrático. A relação entre líder e subordinados no autocrático, a ênfase sempre vai ser no líder. Então, o líder que manda é o líder que vai determinar as coisas. No democrático, a ênfase está no líder e nos subordinados. Então, o líder sempre vai ouvir os subordinados antes de tomar qualquer decisão. E no estilo liberal, né? Liberal, a ênfase sempre vai estar nos subordinados. Então, os subordinados que têm total escolha para definir, né, como eles vão fazer o trabalho. A comunicação, outro aspecto muito importante dentro que a teoria das relações humanas identificou foi a questão do processo de comunicação, né, dentro das empresas. Então, ele observou que esse processo de comunicação era falho, né? Então, a troca contínua de informações entre os operários e entre esses e os supervisores a respeito de questões organizacionais promoviam um ambiente de maior cooperação com os operários, havendo um melhor desempenho das atividades. Então, essa troca contínua de informação, quanto melhor era a organização, melhor era para os processos, né, para a produtividade. E aí, nós temos alguns padrões, né, de comunicações, de acordo com a estrutura da empresa. Você tem, né, uma comunicação mais, que chama em roda, né, você tem uma pessoa, né, como se fosse um grupo, né, então é o melhor tipo de comunicação, né, ela é mais rápida, a acuracidade, ou seja, é boa, ou seja, você consegue, né, ouvir a todos. A ênfase no líder, né, é pronunciada, é que você tem uma moral muito pobre, ou seja, o que seria essa moral? Seria, como se fosse a ênfase, né, é como se fosse o respeito, a rigidez, né, de quem está falando. Então, é como se você não tivesse, né, não tivesse tanta moral na comunicação. E a flexibilidade de mudança no cargo, que você é lenta, ou seja, aquela pessoa que está fazendo a comunicação, ela não tem tanta mudança, né? Então, ela geralmente é uma pessoa que vai fazer, né? A cadeia, ela é aquela mais hierarquizada, né? Você tem uma pessoa lá em cima que vai passando para outra pessoa e essa outra pessoa passa para outra pessoa. Ela é rápida também, a acuracidade dela é boa, a ênfase no líder é marcante, porque fulano de tal, o líder disse isso, né? Então você sabe, né, quem disse. A moral também é pobre e a flexibilidade de mudança do cargo também é lenta. Aqui, e é a de círculo, né? A de círculo, a comunicação em círculo. A rapidez, a influenciação é lenta, então você não consegue influenciar, né, as pessoas, essa questão do círculo. A acuracidade é pobre, então tem uma dificuldade de você ouvir, de chegar a uma conclusão. ênfase do líder é nenhuma, porque você não tem líder aqui, todas as pessoas estão no mesmo nível hierárquico. A moral é muito boa, né? Porque todas as pessoas têm um mesmo nível, né? E a flexibilidade de mudança do cargo é muito rápida, né? Porque todos, né, podem, nesse sentido aqui, qualquer pessoa pode comandar, né? Qualquer pessoa pode ser o líder, né? Pode ter um papel de liderança nesse aspecto aqui da comunicação em si.
Só para concluir, né, o nosso tempo está terminando, nós temos a questão da organização informal. Então, para os humanistas, através da experiência de Hawthorne, verificaram que o comportamento dos operários não poderia ser estudado sem ser levado de conta a organização informal. Os comportamentos dos grupos estavam... o que seria essa organização informal? Nós temos, aliás, tinha naquela empresa uma organização formal. O que seria a organização formal? Aquela formada pelos cargos, né? Cada pessoa que tinha um cargo. E aí eles perceberam o quê? Que dentro da estrutura organizacional da empresa, dentro das pessoas, existia uma organização informal, ou seja, você tinha pessoas de um determinado departamento, segmento da empresa, que conversavam com outras pessoas de departamento diferente. Então você acabava que dentro da organização existia uma organização paralela, que seriam os grupos de trabalhos informais. Isso é muito comum em qualquer empresa, né? Dentro da empresa você tem aquela organização informal, né? Aqueles grupos, né? Que você tem amizade, né? Você tem uma vivência, né? Você acaba criando vínculos, né? Amizade com pessoas dentro da organização. E esses grupos, eles podem ter uma influência dentro da organização formal. Então, esses grupos eles acabam influenciando, né, modificando algumas decisões dentro da empresa, né, acabam também mudando a questão dos costumes, né, da própria atitude, né, da própria cultura da empresa. Então, o comportamento desses grupos, né, está condicionado a dois tipos de organização. A organização formal, né, regida pelas práticas da empresa, né, pelo caráter lógico, pelos próprios cargos, e pela organização informal, regida pelos usos e costumes dos indivíduos. Se traduz, né, pelo meio das atitudes. Aí, a organização informal, ela tem origem em interesses comuns entre os indivíduos de um grupo, da interação entre os indivíduos de grupos diferentes, períodos de lazer, e vida social fora da empresa. Então, você acaba criando vínculos, né, com as pessoas de diferentes grupos da empresa, por interesses em comuns, né, pela vida social, enfim, você acaba criando vínculos. A própria dinâmica do grupo em si, né, então, para os humanistas, o grupo não é apenas um conjunto de pessoas, mas sim um conjunto de pessoas que interagem entre si. A teoria das relações humanas estabelece que as atitudes dos indivíduos baseiam-se nos grupos aos quais pertence. O indivíduo encontrado em seu grupo e sendo aceito por eles produz mais. Por isso, o conhecimento da dinâmica grupal dentro da organização ajuda o administrador. Então, é importante, né, é essencial que o administrador conheça, né, observe como acontece essa dinâmica, né, dos grupos da organização. E, por último, nós temos as críticas, né? As principais críticas à teoria das relações humanas. Então, quais foram as principais críticas? Essa oposição cerrada à teoria clássica, a inadequada interpretação dos... Deixa eu ver se não. Então, vamos lá. Oposição cerrada à teoria clássica. Então, o que aconteceu? A gente viu que a teoria clássica ela trouxe grandes benefícios para a administração. Então, ela melhorou o desenho das empresas, né? Melhorou essa questão da produtividade. Então, a oposição cerrada à teoria clássica, então, você chegar num ponto e você criticar tudo que já tinha sido construído até então, não foi algo bom para a teoria das relações humanas. Então, esse é o primeiro ponto crítico. Inadequada interpretação dos problemas das relações. Então, o que você aconteceu? Você teve apenas uma experiência, que foi a experiência de Hawthorne, né? Então, você acabou em que única experiência você interpretou toda uma questão central, né? Então, você teve um campo limitado, que é outro ponto, né? Você teve uma limitação do campo experimental. Eles só fizeram uma experiência e quiseram generalizar aquela experiência para todas as organizações. Opa, mas será se na fábrica a mesma coisa em uma empresa comercial? Como é que eu posso generalizar
as conclusões de uma única empresa, de uma única cidade, para todas as organizações do mundo todo. Então, não tem como, né? Aí você tem também um aspecto que é essa concepção ingênua do operário, e você considerar apenas, se o trabalhador está feliz, ele produz mais. Então, só para concluir, você tem, né, uma parcialidade das conclusões. O que é essa parcialidade da conclusão? Meio que os teóricos da relações humanas, eles quiseram jogar, né, a uma determinada conclusão. Eles fizeram uma teoria básica, fizeram estudos rasos e chegaram a uma conclusão sem ter base teórica, né, sem ter realmente uma consistência em dados científicos para chegar naquela conclusão que eles chegaram, né? Então, você tem uma limitação, uma parcialidade, né? E uma concepção muito ingênua, né? O que eles chegaram à concepção é que se os trabalhadores estavam motivados e felizes, ele produzia mais. E a gente sabe que isso não é 100% verdade, né? Existem outras razões, existem outras variáveis que precisam ser consideradas em todo esse aspecto. A conclusão. A Escola das Relações Humanas, né, trouxe duas orientações à teoria administrativa. Nós tivemos essa equação humana, né, que até então não tinha sido considerada, até então tinha sido negligenciada por todas as outras teorias, né, até então, que era a teoria clássica, a teoria da administração científica, esse fator humano. Então, as pessoas até então eram consideradas como máquinas. Então, foi importante essa teoria, porque ela colocou as pessoas realmente como o aspecto central, né, das empresas, porque as empresas elas são feitas por pessoas e para pessoas. Trouxe um novo papel para o administrador, né? Então, o administrador, além de fazer o que ele faz, ele também deve saber se comunicar com as pessoas dentro da organização, saber liderar e saber motivar as pessoas dentro da organização. Então, trouxe novas demandas, né, novas exigências, novos papéis para o gestor, para o administrador da empresa. E essas orientações são vistas como importantes até hoje, né, nas empresas até hoje, e são implementadas por estas. Então, todas essas conclusões, elas foram importantíssimas, né? Por mais que a gente tenha críticas a essa teoria, todos os ganhos são vistos até hoje. Então, na próxima aula, a gente vai estudar sobre a teoria comportamental, tá certo?